Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos diáconos, queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor, encerrando, portanto, o tempo do Natal e dando início ao tempo ordinário, o tempo comum, onde nós somos convocados, chamados, impelidos, empurrados, forçados a colocar em prática aquilo que é próprio da vida de batizados. Primeira coisa que o batismo implica em nós: uma vida de santidade. Uma vida de santidade. A graça sacramental do batismo faz com que a gente tenha uma autoridade, um poder sobrenatural, porque não é nosso, nós somos limitados, e a gente precisa aprender a lidar com isso, inclusive, né? Somos limitados, não somos super-heróis, mas é só uma graça sobrenatural, é só um poder de Deus que enxerta a nossa alma, a nossa vida, para que nós possamos, animados por esse poder de Deus, transformar o nosso coração em primeiro lugar e depois colaborando com a missão que o próprio batismo nos impele de também transformar tantos outros corações. Eu queria destacar nesse primeiro momento aquilo que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, lá no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, onde São Lucas narra para nós aquilo que São Pedro estava falando para a comunidade. Pedro dizia assim: de fato, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Por que aqui está no Gerúndio? Por que está compreendendo? Qual era a dinâmica? Qual era o que motivava ele a compreender? Primeiro, ele olhava para a sua própria história, que era limitado, incapaz, mas a partir do momento que Deus nos chama, nós não recebemos só uma autoridade pelo fato de Ele estar nos chamando, mas a gente recebe um poder. Não é um poder temporal, não é um poder material, é um poder espiritual, sobrenatural. Esse é o poder da igreja. E aqui Pedro diz palavras muito fortes e que também devem ter sentido na nossa vida. Deus não faz distinção de pessoas, quem faz somos nós. Esquerda, direita, cima, baixo, meio, povo A, povo B, grupo 1, grupo 2, e vai segregando e dali e daqui, os santinhos, os perfeitinhos, os mais isso, os menos aquilo, né? Isso é coisa nossa, mas Deus nos vê todos por igual. Em Deus, nenhum ser humano é distinto do outro, a não ser que opte livremente por não querer fazer mais parte do plano de Deus. Mas aí não é um problema de Deus, é nosso. E aqui, queridos, a gente tem que aprender também uma coisa: pelo fato de Deus não nos distinguir, né, não escolher o melhorzinho, o perfeitinho, pelo contrário, Ele escolhe a todos nós seres humanos, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Podemos caminhar, podemos buscar a perfeição, e a igreja nos ajuda especificamente a alcançarmos a perfeição, que vem do Cristo, inaugurada no batismo, na celebração de hoje. Pelo contrário, Deus aceita quem o teme e pratica a justiça. Agora, já que Deus não faz distinção de pessoas e, portanto, quer que todos sejam ali, façam parte do seu rebanho, é preciso que nós também tenhamos um movimento de contrapartida, né? Se Deus nos aceita, mesmo sabendo que nós somos os piores, e a gente sabe muito bem, porque todo mundo tem espelho em casa, tem? E aqui eu não estou falando de beleza estética, né? Estou falando daquela coisa que tem interior, aquela pessoa insuportável, aquela pessoa chata, irritante. Graças a Deus aqui está todo mundo maravilhosamente bem. Mas lá em Marte tem gente assim. Mas mesmo assim Deus te ama. Tu acredita nisso? Só Deus mesmo, né? Até assim Deus te ama. Nem o teu esposo te suporta, nem tua esposa, mas Deus te ama. Creia nisso. E é isso aí que vai fazer você ver a tua vida feliz. Olha que coisa bonita a gente vê no Evangelho de hoje. É um diálogo muito bonito, que só São Mateus traz dessa maneira. Os outros evangelistas não. Mas tem outras abordagens, de outros modos, mas como São Mateus, esse terceiro capítulo, é muito bonito, é substancial isso. Jesus ele veio para Galiléia, para o Rio Jordão, justamente para ser batizado. Ninguém foi pego de surpresa, nem João Batista, talvez João Batista. Mas Jesus não vem trazer nenhuma novidade. Ele já sabia o que tinha que fazer: cumprir a vontade do Pai. Em tudo ser obediente, até a cruz, em tudo ser obediente. E era necessário que isso se cumprisse. A gente vê aqui o diálogo, né, de João Batista com Jesus. Jesus veio para Galiléia, para o Jordão,
veio da Galileia para o Jordão a fim de encontrar João e ser batizado. A primeira pergunta que a gente vai: Jesus precisava ser batizado? Precisava? Precisava é uma palavra muito forte, né? Óbvio que não. Primeiro porque o tipo de batismo que João Batista executava no meio do povo era o quê? O batismo de conversão. Jesus vai se converter para quê? Ser Deus. Agora, era necessário que a sua humildade falasse, porque ele também está a serviço do Pai. Então Jesus, ele quis se submeter à vontade do Pai desde o momento em que assumiu a nossa condição humana. Olha só que coisa mais doida, mas que ao mesmo tempo a gente precisa entender isso na nossa cabeça. Se Deus, ao assumir a nossa humanidade, quis se submeter, por que tu não se submete? Virou super-herói? Eu não sou, você é. Se eu pular daqui, eu vou estapacar no chão, não vou ter asinha e voar. Acho que é assim que é normal, né? Por que nós não aprendemos com Jesus, já que a gente ama tanto Jesus, por que a gente não faz igual? João Batista, ele retrucou, né? Mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti, não é você que tem que vir ser batizado. João Batista também reconheceu a sua pequenez. Todos aqueles que são humildes de fato conhecem o Senhor e desempenham melhor a sua missão, a sua vocação. Foi assim desde sempre. Foi assim desde sempre. Mas Jesus, ele responde uma coisa muito bonita também, que fala para nós, trazendo a humanidade de João Batista, para a gente compreender que não somente o Cristo, ele é submisso ao Pai, obediente ao Pai, mas trazendo a missão de João Batista, a gente entende que João também faz parte do plano de salvação da humanidade, porque é o Batista. Na Sagrada Escritura, todo sobrenome ou todo nome, ele vai apontar para a missão. Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. João o Batista. Por que João Batista? Porque o pronome já diz, ele batiza. Agora, que tipo de batismo é esse? Óbvio que não é como o nosso hoje, mas que tipo de batismo é esse? As pessoas, João Batista não batia de porta em porta para batizar ninguém. João Batista, ele era incompreendido, aqui a gente tem a iniciação cristã, o pessoal do batismo está aí, né? João Batista, ele era entendido como o verdadeiro catequista. O catequista. Nós, durante esse ano, vamos ter um santo que vai nos orientar durante todo esse ano de 2026, que é João Batista. É ele que nós vemos de intercessão. Na Assembleia Paroquial ele vai estar nos orientando, em todas as nossas artes, João Batista vai estar lá de fundo. É ele que a gente precisa olhar também esse ano e nos apresentar que o seu comportamento, a sua mentalidade, as suas atitudes falam muito para nós, sobretudo no nosso tempo. Jesus responde: olha, por enquanto deixa como está. O que Jesus está querendo fazer com isso? Olha, João, eu sei que a tua missão é essa, mas a gente precisa cumprir algo que está além de nós, além de mim e além de você, que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu seja batizado, sim. E é a partir desse batismo que Jesus inicia a sua vida pública. É a partir dali que ele vai ao encontro de todos, anunciar aos pobres o Evangelho, curar, exorcizar, acolher, andar de lá para cá, morrer na cruz, ser traído. Isso tudo vai acontecer porque ele foi batizado. Por enquanto deixa como está, João, porque olha que coisa bonita também que Jesus fala para João, querendo trazer ali uma irmandade, querendo trazer ali um espírito de comunhão e ao mesmo tempo obediência comunitária, porque nós devemos cumprir a justiça de Deus. A primeira leitura também fala isso. Olha que coisa bonita. Não esmorecerá, nem se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. E o Senhor eu, o Senhor, te chamei para a justiça. Que justiça é essa? É a gente ficar andando armado aí com uma espada, vou fazer a justiça, vou cortar o pescoço de todo mundo que não é de Deus. É fazer isso? A justiça de Deus na Sagrada Escritura é cumprir a vontade dele. Se a gente quiser colocar uma palavra virtuosa, é obediência. Palavra extinta do nosso vocabulário, dentro das nossas famílias, dentro da nossa sociedade. Graças a Deus, não dentro da igreja, nós somos muito obedientes. Parabéns. Mas cumprir a vontade do Senhor, fazer estabelecer a justiça na terra,
é ser obediente. E Jesus, ele puxa João Batista para essa realidade, como também quer puxar eu e você para a gente compreender essa realidade. Se estamos em comunhão, é porque nós estamos obedecendo, somos obedientes. Não tem como a gente permanecer na comunhão, dizer, né? Uma coisa é dizer, outra coisa é ser, né? Eu estou em comunhão com a igreja, mas tu é obediente a ela? Não, então tu não está. Não tem como. Eu vou na missa domingo, mas você busca viver aquilo que tu celebrou no domingo? Se não, meu amigo, não está em comunhão. Não tem como. E a gente precisa aprender a viver essas realidades, interiorizar essas realidades também no nosso tempo. A celebração de hoje, do batismo do Senhor, traz para nós também alguns aspectos importantes, digamos assim, epifânicos, né? Ou essa teofania, essa manifestação de Deus, acontece para nós no nosso tempo. E eu queria trazer aqui alguns aspectos que foram falados para nós no próprio Evangelho de hoje, segundo São Mateus. O primeiro deles é aquilo que João fala, né? Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu uma voz que dizia: eis o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. A primeira coisa que eu queria destacar é esse céu que se abre. Na Sagrada Escritura, queridos, o céu fechado, ele fala para nós, ele simboliza para nós uma ruptura. E não é uma ruptura da vontade de Deus, é uma ruptura nossa, porque Deus quer sempre estar em diálogo comigo e contigo. O grande problema é que nós fazemos escolhas, e nem sempre as nossas escolhas são as melhores. E a gente esquece uma coisa também, que toda escolha, ela vai ter uma consequência. Não tem como a gente ter tudo na vida, tem? Acho que a gente já amadureceu o suficiente para perceber que a gente não pode tudo, né? Se nós escolhemos um caminho para seguir, é esse que eu vou até o fim. Eu escolhi ser padre. Primeiro que eu, graças a Deus, eu sempre fui muito... Eu quero isso, mas eu vou até o final. Agora, a gente não pode ficar mudando. Agora eu vou para cá. Agora eu acho que Deus... Não coloca Deus no meio disso. Não põe. O céu se abrindo, queridos, não quer trazer para nós o sinal de ruptura, muito pelo contrário, porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, fala isso, né? Quando o céu se abre aqui no batismo de Jesus, isso indica algumas coisas importantes para a gente perceber. Já que o céu estava fechado pelo pecado, agora ele se abre, ou seja, agora Deus olha para nós. Quando o céu, há poucos dias, o céu estava bem, ali no Rio de Janeiro está bem louco, né? A gente está do nada fecha o tempo, né? E do nada vem esse sol de 70 graus aqui para Irajá, principalmente, né? Aí tu olha assim para o céu, caramba, sol, fica aí um pouquinho, né? Mas quando tem nuvens, a gente não vê. Do mesmo modo, queridos, quando nós estamos no pecado, numa vida afastada de Deus, naturalmente o céu vai ficar coberto, a gente não vai ver o sol, a gente sabe que ele está lá, brilhando e tentando iluminar a nossa vida, o nosso ser. Mas pelo pecado, pelas escolhas que nós fazemos, às vezes esse sol ele é encoberto, o céu fica encoberto. E essa ruptura por causa do pecado, ele traz para nós, essa atitude de Jesus do Evangelho de hoje, ele traz para nós que, em primeiro lugar, a separação entre Deus e a humanidade foi vencida, porque agora, assumindo a nossa humanidade, ele está no meio de nós, ele não é o Emmanuel. Pronto, pode fazer sol, pode fazer chuva, Deus está no meio de nós, não existe mais distância entre Deus e nós, ele está no meio de nós. E também, com esse céu aberto para nós, e não vai deixar de se abrir até que ele venha, é um novo tempo de salvação, inaugurado ali, na encarnação do Verbo de Deus, manifestado no batismo do Senhor, e dali se dá início a todo o projeto, porque salvação não é assim, hoje eu vim salvar, não, tem um plano. E por isso que diz que se inaugura um novo tempo de salvação. Jesus chama os discípulos. Isso não é para trazer cambada para o seu lado, não. Não é andar em bando, não é isso. Jesus ele começa a sua vida pública, e a sua vida pública tem um mistério: salvar a humanidade. E também, quando o céu se abre, isso quer manifestar para nós que Jesus ele é o mediador definitivo, eternamente, entre o céu e a terra. Não tem como a gente ir ao Pai senão pelo Cristo.
Não tem como. Depois, queridos, o segundo símbolo que a gente vê destacado no Evangelho de hoje é a pomba. E o seu sentido teológico traz para nós uma nova criação, unção, mansidão, a própria missão estabelecida pelo Pai. Em primeiro lugar, a gente pode ir lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, e ver esse sentido de nova criação. Lá no livro do Gênesis dizia assim: o Espírito pairava sobre as águas. Não era assim que está escrito? É óbvio. Também no livro do Gênesis a gente vai ver no plural Deus falar, né? Façamos, criamos. E que plural? Quem é que compõe essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre em unidade. E o Espírito confirma. O Espírito, ele paira sobre a criação. Do mesmo modo aqui, a pomba que desce ali sobre o Cristo quer confirmar isso. Em Cristo, nós, criaturas de Deus, somos novos. O pessoal do batismo não sabe falar isso o tempo todo. Acho que eu vou pedir vocês fazerem humilha hoje, porque já deu, né? Pelo batismo que vocês ensinam, pela catequese que vocês dão, como nos encontros batistas, vocês falam isso. Pelo Cristo, nós somos salvos. Pelo Cristo, que por Ele também somos batizados, acontece aqui, queridos, também a nossa missão. Nem tudo está perdido. Pelo contrário, está tudo encontrado. No Jordão, o Espírito novamente paira, como no livro do Gênesis. Só que aqui, hoje também, quando a gente vai... Alguém vai ser batizado hoje? Não, mas vai ter o batismo hoje, né? Não tem? Semana que vem, né? Tem batismo. Quando na celebração o padre ou o diácono joga água na cabeça da criança, também ali o Espírito vem para confirmar, para dizer como no Evangelho de hoje: eis meu filho amado. Essas crianças vão ser batizadas, tenho certeza, elas não são só amadas por vocês, pais e padrinhos, mas são amadas em primeiro lugar e sobretudo por Deus, que permitiu que elas viessem ao mundo. Vocês acreditam nisso? Graças a Deus, né? E pela igreja também. Então, a partir dali, dessa nova criação, Deus está recriando o mundo em Cristo, reconfigurando o mundo já destruído pelo pecado. Agora, tem uma coisa chamada igreja, que faz com que constantemente esse mundo desfigurado, desconfigurado, seja configurado, setado, digamos assim, pelo Cristo. Agora, é preciso que a gente deixe ele fazer as coisas, né? O grande problema, assim como os meus pais, Adão e Eva, nós nos fechamos a essa graça. Depois, a graça do batismo também fala para nós da voz do Pai, né? Tu és o meu filho, diácono, sempre entonando muito bem, eu já perguntando assim: pode fazer uma voz diferente? A gente espera essa voz diferenciada, não é? Lendo o Evangelho normal, e quando chega a voz de Deus ou a voz do Cristo, vou até pedir que ele fale depois, né? Este é meu filho amado, este é meu filho. É isso, porque é amado. É Deus quem fala e comunica. Também aqui a gente encontra outro sentido teológico, queridos: uma revelação da identidade de Jesus. Deus manifesta, Deus revela a identidade de Jesus. Primeiro, lá no Salmo, segundo Salmo, lá no versículo 7, nós vamos ver o Filho, o Messias, mas ao mesmo tempo o Rei. Essa é a identidade de Jesus. Depois, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, servo sofredor. Se a gente pensa que pelo batismo a gente vai receber uma graça sobrenatural e nada vai acontecer com a gente, estamos enganados. Está vendo muito filme da Disney, né? Muita teoria da conspiração por aí, né? Se o próprio Cristo sofreu, por que tu acha que tu não pode? Padre, minha enfermidade, minha doença, lá na minha casa, meu esposo, minha esposa, meu filho. Ué, mas é a humanidade. Como diz o ditado, minha avó dizia, né? Doença não dá? Então, dá em gente. Agora, como é que a gente lida com isso? A gente recebe o poder sacramental, a gente recebe o poder sobrenatural. E no livro do Gênesis, lá no capítulo 22, ele é o filho amado, mas a gente precisa entender o verdadeiro sentido do amor, porque amor é entrega.
não precisa ter vergonha. Quem aqui é casado? Então, assim, né? Tá difícil, eu sei, né? Mas levanta assim com alegria. Eu sou casado, vale, eu sou casado, cara, graças a Deus. Então, com a aliança no dedo e tudo, né? Isso aí. Quem é casado exerce na sua vida, executa na sua vida o verdadeiro amor, porque o amor, ele é entrega, não é? Só que para a gente se entregar, a primeira coisa, a gente tem que amar muito, né? Porque se tu olhar, porque o tempo da paixão passa, não passa? Quando a gente está apaixonado, a gente fica cego, a gente acha maravilhoso, a pessoa é horrorosa, mas é lindo. O pai fala, meu filho, sai dessa. Não, eu amo. Coitados, né? Mas aí depois vem o tempo da lucidez, que a paixão pode durar aí até 6 meses, né? Tudo bem? Aí depois vem o tempo da lucidez, da razão. Poxa, é verdade, é feio pra caramba. Ou então a gente vai dizendo assim, caraca, não tinha outro melhor. Só que olha o sentido do verdadeiro amor. Mesmo que ele tenha um cheiro horrível, eu escolho. Mesmo que ele seja o pior, chato, insuportável, eu escolho. Aí está o verdadeiro sentido do amor, sabia? Porque amar é isso. Se a gente pensa que a gente vai amar os perfeitos, só Deus é perfeito. Nós não. Nós não. Essa voz do Pai revela que Jesus é verdadeiramente Filho. Ele é amado antes de qualquer obra. E é aquele que salvará pela entrega. Ele é Filho, ele é amado e ele também vai se entregar. Isso também, pelo batismo, nós somos chamados a fazer, queridos. Quando nós somos batizados, o céu também se abre. O céu também se abre. Eu queria que a gente entendesse algumas coisas sobre o batismo e também uma identidade, a nossa própria identidade. Eu queria provocar a gente aqui com algumas perguntas, né? Uma só, na verdade. Quantas pessoas vivem tentando provar valor? Esse é o meu valor, esse é o meu dom. Quantas pessoas vivem buscando provar, né? Buscar as suas próprias aprovações? Quantas pessoas vivem buscando reconhecimento, aplausos, porque ainda não internalizaram sua identidade de filhos amados de Deus? A gente não precisa agradar os outros não, gente. A gente precisa olhar para nós mesmos em primeiro lugar. Lembra aquele mandamento, amar o próximo como? Poxa, mas a medida do amor ao próximo, prestem atenção nessa afirmação. Amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui não é um egocentrismo, não é egolatria, não. É perceber que Deus nos ama muito. E por isso, esse amor nos constrange tanto que nós somos chamados a obedecer. João Batista, olha aqui que lá no versículo 15 do Evangelho de hoje fala. João Batista concordou. Ai dele, né? João Batista concordou. Eu queria, através dessa pergunta, né, para a gente não ficar assim se provocando muito, a gente precisa também afirmar a sua identidade, quem você é. Quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Uma identidade fragilizada gera dependência emocional. Quantas vezes nós estamos tão dependentes do outro, ou até mesmo de nós mesmos, emocionalmente? Essa fragilidade da nossa identidade também, o que é essa fragilidade de identidade? É ter dificuldade de reconhecer que eu sou filho amado de Deus. Assim como Cristo é esse meu filho amado, a igreja também fala, tu é meu filho amado. E aí não só a gente fica frágil emocionalmente, né, no sentido de criar sempre uma dependência emocional. Eu queria tanto que ele dissesse que me amasse, eu queria tanto que ele fizesse isso, eu queria tanto que ela fizesse isso. Depois, gera também uma necessidade constante de validação do outro. Para que eu preciso da opinião do outro? Ok, comunitariamente a gente até entende, já vem no comunitário, comunidade, só que a gente precisa ter cuidado com uma coisa: a gente não é movido a aplausos. Nem a todo momento aquela pessoa que bate no teu ombro e fala assim, tu é brabo. Não, porque independente da pessoa disser para você que tu não é brabo, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Fazer a vontade de Deus, fazer a justiça de Deus. Quantas vezes nós também estamos assim nessa dependência, necessariamente, né? Isso é muito triste para nós.
Isso a gente busca uma constante validação externa por conta do medo que a gente tem de perder, por conta da rejeição, por conta disso, por conta daquilo e tudo mais. Agora, o batismo, ele cura. A gente tem uma coisa no direito falando chamado sanatio in radice. Já ouviram falar? É a sanação, é a cura na raiz. O batismo, ele cura a raiz dessa ferida. Eu queria dizer uma frase aqui para você guardar no teu coração. Não somos o que fazemos. Somos quem Deus ama. Isso é fato. Porque Deus não distingue ninguém. Ele não faz distinção de ninguém. E padre, mas será que eu poderia estar na igreja? Meu amigo, teu lugar na igreja. Não, mas eu não sou santo. É por isso que tem igreja. Não, mas é porque eu não vou na missa todo domingo. Aí tem que tomar vergonha na cara e ir para a missa. É o mínimo, né? Conversão. Encontro com Deus. Padre, mas eu tenho dificuldade. Ok. Deus tem paciência. Só não faz ele de besta. Se nós aceitamos aquilo que é próprio do batismo, a gente se convence disso em primeiro lugar. E depois também a gente vai ao encontro, né? A fé, ela ajuda a gente a reeducar essas coisas. Nós não somos protestantes, graças a Deus. A nossa fé não é que ela seja racionalista, mas ela é racional. A gente precisa pensar nas coisas. Não é só a fé pela fé. Eu estou sentindo um arrepio, pode estar resfriado. Não é isso, né? Está mudando o tempo. Não é isso. A nossa fé não é assim sensível. A gente precisa entender as coisas. E a igreja nos ajuda em todo momento a compreender as coisas de Deus. O grande problema é que mesmo o céu aberto a gente não quer enxergar. Jesus daqui a pouco vai estar jogando tijolo lá de cima para tu acordar para a vida. Vamos pedir nessa Eucaristia, queridos, que de fato a gente possa viver o nosso batismo. Estar com os nossos corações, não só o céu, mas os nossos corações, a nossa cabeça aberta, para que Ele possa vir ao nosso encontro. Deus bate de porta em porta. Será que a gente quer entrar? Deus bate de porta em porta. Será que a gente abre a porta para que Ele possa entrar? Ou pior, vocês até achei interessante, postei na minha rede social lá no Instagram, achei bonito. Tem uma janela enorme escancarada. E a gente quer uma portinha desse tamanho que a gente fica insistindo em bater. Uma janela. Para quê? Você não cabe ali. Você não cabe ali. Deus te ama tanto. Abre, olha a tua janela. Não estou mandando ninguém se jogar da janela, não, pelo amor de Deus, hein? Mas olha a tua janela. Olha aí, tu quer uma portinha. Somos criados para mais. É esse meu filho muito amado. Tu é muito amado por Deus. Padre, mesmo eu com a minha deficiência, com a minha limitação, sim. Porque não é isso que te desconfigura do plano de Deus. Pelo contrário, Deus te ama mesmo assim. Padre, mas mesmo no pecado, Deus te ama mesmo assim. Em primeiro de tudo, Ele te ama. Agora, por esse amor que nos constrange, a gente precisa mudar de vida, mudar nossa mentalidade. Esse é o sentido de conversão. Peçamos ao Senhor, queridos, que nos ajude a permanecermos firmes nesse amor de Deus. E o lugar daqueles que permanecem firmes no amor de Deus é chamada a igreja. Eu e você. Para terminar mesmo, dia 7 e 8 de março, não é hora do aviso paroquial não, né? Mas dia 7 e 8 de março, eu quero ver quem vai colocar o batismo em prática. Porque quando nós somos chamados pela igreja, o céu se abre e fala assim, então meu filho amado, vamos trabalhar. Não tem como a gente ser batizado e ficar no banco. Não tem como a gente ser batizado e ficar com o braço cruzado. A gente precisa trabalhar pelo reino. Jesus trabalhou, João Batista trabalhou. Todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem uma missão. Eu e você também temos. Nós possamos colaborar com a salvação do mundo. Não somos super-heróis, mas pelo batismo somos Cristo, ungido pelo Senhor. Podemos salvar também muitas pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.